grito por compaixão, a história de Ashley e a necessidade de entender o autismo. Foi em 5 de junho de 1974, durante um verão chuvoso, pelo que pareceu. Minha esposa e eu tínhamos renovado nossos votos e nos apaixonado profundamente novamente. Foi uma renovação de nossa fé em Deus que nos ajudou a nos unir. Ambos nos juntamos a uma igreja local e nos sentimos bem com a vida. As coisas estavam indo muito bem para nós. Havíamos acabado de comprar uma casa com 3 quartos, espaço suficiente para nossos filhos. No entanto, os Estados Unidos não estavam indo tão bem. Em resposta à crise energética, foi imposto um limite de velocidade de 55 milhas por hora e o horário de verão estúpido foi estendido. Uma recessão global estava causando agitação no asilo, com muitas pessoas querendo se livrar de seus filhos. Minha esposa conseguiu um emprego de meio período em uma biblioteca, ganhando um bom salário. As 2 rendas estavam nos mantendo bem naqueles tempos sombrios, mas eu sempre me senti na escuridão no asilo, especialmente naquele ano de 1974. O diretor do asilo fez um anúncio de que ele acreditava que a dieta era a maneira correta de tratar o autismo. Ele sentia que as crianças autistas se tornavam antissociais e tinham seu desenvolvimento prejudicado pelo que comiam. Ele começou o que chamava de um tratamento de teste, mas parecia um experimento humano. Ele disse que algumas crianças deveriam comer apenas vegetais, outras apenas carne, enquanto outras não teriam limite de comida e uma teria apenas água para beber. Uma criança chamada Ashley foi submetida a um tratamento cruel, sendo privada de comida. Cada criança recebia uma pílula que, segundo o médico, continha algum tipo de medicamento que forneceria a cada criança exatamente o que ela precisava em termos de nutrientes e vitaminas. Algo não estava certo com tudo isso, e eu não gostava disso, mas eu tinha minhas ordens para seguir. O tratamento era para durar apenas 1 semana, mas 2 semanas e meia depois, eu não via nenhuma mudança, exceto no peso das crianças. Não era meu trabalho fazer algo além de cozinhar, mas eu amava as crianças autistas, pois meus próprios filhos eram diferentes e sofriam bullying sem motivo. As crianças autistas eram brilhantes, embora o médico as descrevesse como insensíveis, infantis e imprudentes. Ashley, a menina que eles estavam privando de comida, estava quase um esqueleto após 2 semanas e meia. Seus belos olhos azuis costumavam me cativar, mas nas últimas semanas eu não consegui olhar para ela enquanto ela definhou e se tornou mais fraca. Ela parou de responder e simplesmente sentava-se no canto, ignorando os comandos das enfermeiras. Um dia, as enfermeiras tiveram a audácia de me perguntar se eu ainda queria Ashley em minha classe devido ao seu comportamento. Foi então que tomei a decisão de intervir. Fui ao escritório do médico e disse a ele que ele precisava encerrar o experimento. Ele me olhou fingindo não saber do que eu estava falando. Eu estava furioso e disse que ele estava matando essas crianças com seu tratamento. Ele começou a gaguejar dizendo que o experimento seria encerrado em breve. No dia seguinte, Ashley estava morta. Ela nunca se recuperou, principalmente porque não deram a ela o que ela precisava. O médico responsável por ela nunca foi responsabilizado por sua morte. Eu providenciei um enterro digno para ela e chorei por sua perda. Nunca vou esquecer Ashley. Crianças autistas são tão incompreendidas. Elas precisam de amor e compaixão. Apenas porque são silenciosas não significa que não sintam. Eu já lhe contei muitas histórias sobre o asilo. Entre o horror e a esperança, uma jornada no asilo. Vou contar uma história sobre uma mulher que, na época, não sabia qual era o seu problema, mas esse evento me assustou de qualquer maneira. Eu estava saindo para o dia quando ouvi uma grande confusão.
Há momentos em que você sabe que é apenas alguém tendo um surto, e há outros momentos em que você sabe que há algo realmente errado. Eu corri para ver o que era. Uma mulher estava gritando no canto, cercada por 10 pessoas, algumas enfermeiras e alguns médicos. Todos eles mantinham distância porque a mulher tinha uma faca. Afastem-se, afastem-se do meu bebê. Ela segurava uma faca na mão, apontando para todos ao seu redor. Sua voz soava profunda, quase como a de um homem. Oh Deus, está chegando. Ela baixou a faca e colocou a mão em seu estômago. Desta vez sua voz soava quase doce. As enfermeiras tentaram se aproximar, mas a voz estranha de homem voltou e a faca subiu novamente. Seus bastardos, se chegarem mais perto, eu vou cortar todos vocês, todos vocês. Então a voz doce voltou. Não vou deixar você sair. Então ela virou a faca para o próprio estômago e a enfiou, movendo-a em uma linha horizontal. Ela começou a sangrar através de seu vestido imediatamente. Por alguns segundos ela gritou, mas depois começou a puxar seus intestinos para fora. Então ela gritou: "Onde está meu bebê? Onde está o bebê?" Um grito como eu nunca ouvi saiu dela e então ela desmaiou, batendo a cabeça no chão. Eu tinha visto muita coisa até então em 1979, mas aquilo apertou meu estômago como um torno. Corri para uma lixeira próxima que mantínhamos nos corredores e vomitei por muitos minutos. As enfermeiras e um médico pegaram uma maca e a colocaram sobre ela, levando-a embora. Um dos médicos passou por mim e perguntou se eu estava bem. Apenas balancei a cabeça negativamente. O que diabos foi isso? Eu disse, lágrimas escorrendo pelos meus olhos. Eu não tinha certeza se era por ter vomitado ou pelo que acabara de ver. O médico olhou nervosamente para as próprias mãos. Eu não sei, Bill. Eu também não estou certo se estou bem. Na época eu não tinha certeza do porquê de o médico estar olhando para as próprias mãos, o que ele havia feito. Eu não sabia. LSD, ele disse. LSD, eu pensei. Se ela via pessoas em suas visões, ela não podia afastá-las. Pensei que fosse apenas seu subconsciente, sabe, que ela poderia ser curada. Meu Deus, o que eu fiz? Oh, Deus! Eu não estava certo do que fazer naquele momento, então simplesmente virei e fui embora. Eu acho que muitas vezes esses médicos não sabem como é estar fora de seus consultórios. Eles fazem tratamentos, mas nunca realmente veem os resultados acontecendo. Eu não tinha certeza do que havia acontecido com a garota. Ela não estava na minha classe, e eu não podia ir lá para descobrir. O médico que tinha falado comigo no corredor foi para casa e naquela semana ele se enforcou. Eu não estava certo se havia outras coisas o atormentando em sua vida, mas talvez nada do que ele fazia estava funcionando e ele finalmente sentiu a pressão do fracasso. Nada é mais revelador do que ver uma mulher se cortando viva na sua frente, tudo por causa do que você fez. Comecei a me perguntar como ela conseguiu a faca. Eu sabia que havia mais na história, mas eu não podia investigar como nos dias antigos. Eu precisava estar na minha melhor conduta por causa do incidente com Ashley, a garota autista. Eu tinha conseguido o serviço do médico que estava no comando. O diretor, o pastor, nos lembrava que a doença mental afeta a todos, não apenas aqueles que estão no hospital, mas também aqueles que estão ajudando os outros no hospital. Eu também queria me levantar e pregar do púlpito, mas sobre o que realmente estava acontecendo, sobre como aquele médico não estava tratando a garota e como ele achava que o LSD iria curar alguém. Eu balancei a cabeça e mordi a língua. Quem dá LSD a um paciente mental? Eu continuava tendo pesadelos com a garota se cortando, puxando os intestinos para fora. Era um sonho recorrente que eu não conseguia tirar da minha mente. Tive que visitar o pastor e pedir a ele que orasse por mim 5 vezes antes de finalmente conseguir tirar as imagens da minha mente. Eu simplesmente não conseguia entender o que aquele médico estava pensando. Após aquele dia, comecei a odiar aquele lugar. Não os pacientes, mas estar lá. Descobri que o diretor, que havia sido meu amigo na faculdade e quem me ajudou a conseguir o emprego, estava prestes a sair. Agora minha cabeça estava na guilhotina em relação ao trabalho e eu não podia mais intervir pelos pacientes como antes. Eu queria sair, mas não sabia para onde ir. Eu tinha estado lá por mais de 15 anos.
Onde mais eu poderia ir? Eu também não estava pronto para me aposentar e eu sabia que era inútil tentar desistir. Decidi permanecer por pelo menos mais alguns anos. Mal sabia eu o que estava reservado para mim. O mistério de Katrina, uma assombração no hospital. Esta história é um pouco diferente, mas eu juro que é verdade. Uma noite em 29 de junho de 1967, decidi trabalhar um pouco mais tarde na cozinha, limpando áreas difíceis de alcançar e fazendo tarefas extras. Queria economizar para o Natal e pensei que fazer horas extras seria uma boa maneira de conseguir isso. Juro que isso aconteceu. Comecei a ver coisas, ouvir passos e até sussurros audíveis. A princípio não dei importância, pois pensei que eram apenas ruídos que ecoavam nessas paredes. Mas o que realmente me chamou a atenção foi quando ouvi 2 pias pingando. Pensei que algo estava errado e me aproximei para ver se a vedação precisava ser substituída. Quando cheguei lá, percebi que não havia gotejamento e o som parou. Meu sangue gelou naquele momento. Meu coração acelerou e comecei a ficar assustado. Então ouvi um sussurro e uma risadinha. "Olá", gritei. Talvez um dos pacientes tivesse saído de seus quartos, pensei. Comecei a olhar ao redor e ouvi a risada novamente, vindo debaixo da mesa. Engoli em seco, com medo de olhar embaixo da mesa. Não sabia o que poderia encontrar. Lentamente agachei-me no chão, abri os olhos e vi uma garotinha de uns 12 anos, com olhos afundados, vestida com um vestido. Seu rosto estava severamente queimado. Eu recuei e gritei quando olhei novamente. Ela tinha sumido. Pensei que ela devia ter fugido e corri até o telefone para ligar, mas não havia tom. Foi então que as panelas e frigideiras começaram a fazer barulho. Primeiro suavemente, depois alto. Eu cobri meus ouvidos com força, tentando pensar no que fazer. Eu tinha que sair dali, essa era a única coisa na minha mente. Peguei minhas chaves e saí correndo, indo em direção à enfermeira mais próxima. "Há uma garota na cozinha", gritei apavorado. A enfermeira correu comigo de volta ao local e abrimos a porta, mas tudo estava em silêncio. Procuramos, mas não conseguimos encontrar a garotinha que eu tinha visto. Foi então que a enfermeira olhou para mim e ficou pálida. "O que aconteceu?", perguntei, nervoso com a expressão dela. "Você viu a Katrina?", ela disse. Fiquei confuso. Quem diabos era Katrina? Em 1929, esta cozinha era usada como necrotério. A enfermeira continuou explicando que Katrina era uma garota que, segundo diziam, tinha sido queimada viva no incinerador. Ela estava brincando de morta, e as enfermeiras acreditaram nela e a colocaram no incinerador. Ela achava que era um grande jogo até que eles a queimaram viva. Ela gritou alto, mas não havia nada que pudessem fazer. Fiquei atônito, não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Como eles não checaram os sinais vitais dela? A enfermeira sentou-se em uma das cadeiras e riu. "É apenas uma história de fantasma, Bill, mas eu a vi também." Fiquei chocado. Algo terrível havia acontecido com aquela garotinha, tenho certeza disso. "Isso não pode ser verdade, eles não a queimariam viva assim", eu disse, tocando meu próprio rosto. Como isso poderia ser verdade? "Eles não acreditavam que ela estava morta, Bill. Eles apenas queriam se livrar dela", a enfermeira respondeu. Ela suspirou. "Algo aconteceu com aquela garotinha, tenho certeza disso." Depois que a enfermeira saiu, eu continuei trancando tudo e saí do hospital. Algo me perturbou durante todo o caminho para casa. Eu não conseguia parar de olhar para o banco de trás do carro, como se aquela garotinha, Katrina, estivesse de alguma forma me observando. Aquela noite sonhei com ela, um quarto em chamas e ela estava lá, caminhando pelo fogo. "Eles não acharam que eu estava morta, Bill." Ela riu. Eu a vi se aproximar da porta em chamas enquanto os médicos a seguravam, prontos para jogá-la no fogo. Ela gritou enquanto eles a empurravam. Então acordei, suando e com o estômago embrulhado. Minha tia me acordou e perguntou o que estava acontecendo.
já que eu estava virando e revirando na cama, murmurando Katrina repetidamente. Eu contei a ela o que tinha acontecido e depois peguei algo para beber. Eu não sabia o que fazer naquele momento, mas felizmente consegui voltar a dormir e nunca mais tive aquele sonho. Ouvi Katrina em meus sonhos. No entanto, sempre me perguntei se ela era real, se sua história era real. Conversei com o médico-chefe, meu amigo, sobre como as coisas eram antes de eu começar a trabalhar no hospital. Ele mencionou que tudo permaneceu igual desde que ele começou, apenas 3 anos antes de mim. Não sei se ele estava ciente dos rumores, mas estou lhe dizendo, Vincent, chame-me de louco, mas eu acredito em Katrina. Nunca consegui confirmar, mas sinto isso em meus ossos. Enfermeira fantasma do Hospital Estadual de Montana. Eu sou Sheila, uma enfermeira itinerante que trabalhou no Hospital Estadual de Montana. Em uma das noites em que eu estava trabalhando no turno da noite, o andar estava calmo, então fui chamada para ajudar na Unidade de Cuidados Especiais, ECU. Foi uma noite assustadora quando, às 3 horas da manhã, um dos pacientes apertou a campainha de chamada. O que ele queria? Bem, ele perguntou sobre a enfermeira que continuava entrando em seu quarto e ficando no canto. Stacy, mas ela estava sentada na estação de enfermagem. Não havia outra enfermeira lá, éramos apenas nós duas. Mary estava agindo de forma estranha, reclamando sobre uma enfermeira que continuava entrando em seu quarto. Ela devia estar sonhando, pensei eu, mas quando verificamos não havia ninguém no quarto. Mary estava convencida de que havia uma mulher na sala de banho. Depois de garantir a Mary que não havia ninguém lá, voltei para a estação de enfermagem. No entanto, depois de algumas horas, quando voltei para verificar Mary, encontrei-a morta no chão do banheiro. 3 meses depois, fui designada novamente para o mesmo quarto. Desta vez, o paciente era um homem de cerca de 60 anos. Era uma noite tranquila até que, por volta das 3 da manhã, a luz de chamada do paciente acendeu. Ele me perguntou se eu era uma enfermeira. Respondi afirmativamente, mas ele me disse que uma mulher continuava entrando em seu quarto e ficando no canto. Fiquei perplexa, pois só havia nós 2 enfermeiros naquele andar. Ele mencionou o incidente com Mary e sugeriu que talvez fosse o fantasma da enfermeira que morreu no banheiro. Espero que tenha gostado desta história arrepiante. Não se esqueça de comentar e se inscrever no meu canal, O Horror que Virá, se ainda não o fez. Fiquem ligados para mais histórias de terror. Até a próxima! A fronteira tênue da sanidade. O murmurador e a reflexão do médico. Em 1973, a correção política, como a conhecemos hoje, simplesmente não existia. Então tínhamos nomes para todos os nossos pacientes. Havia um que chamávamos de o murmurador, porque ele costumava murmurar enquanto andava. Ele era inofensivo, mas algumas das coisas que ele dizia eram as coisas mais perturbadoras que você já ouviu. A maneira como ele se comportava era simplesmente assustadora. Ele mantinha as mãos puxadas como se estivesse constantemente nervoso e as mantinha perto do rosto enquanto murmurava. Ele vagava sem rumo pelos corredores e simplesmente murmurava. Os enfermeiros e médicos costumavam nos dizer para agir como se estivéssemos ao lado deles, em sua luta quando eles ouviam vozes. Eu costumava fazer isso às vezes, mas não trabalhava muito com pessoas realmente perturbadas. Quando o murmurador entrou para as aulas de culinária, ele era praticamente inútil. Ele ficava ali parado e murmurava.
Um dia tentei novamente ver se ele se juntaria. Aproximei-me dele e percebi imediatamente que ele havia sujado sua fralda. O cheiro era simplesmente terrível. Não me interpretem mal, eu me importava com essas pessoas. Era por isso que eu estava lá. Eu chamei uma enfermeira e disse que ele tinha sujado a fralda. A maioria dos pacientes simplesmente não se importava quando você falava coisas assim em voz alta, provavelmente porque eles sabiam que eram loucos, e mais do que provavelmente, eram totalmente alheios a isso. No entanto, esse cara gritou tão alto que perfurou os ouvidos de todos na sala e continuou repetindo isso, enquanto as enfermeiras me lançavam olhares ruins e o levavam embora, gritando pelos corredores sobre como ele havia defecado. Eu sabia que ele era um daqueles caras que eram encontrados pintando as paredes de sua própria casa com suas fezes, mas não pensei muito sobre ele além de como ele era estranho. Pessoas loucas são loucas, e sim, isso era fora do comum, mas não muito quando você considera os experimentos horríveis que essas pessoas passaram. Ele nunca mais voltou para as aulas depois disso. 6 meses depois, eu estava andando pelos corredores quando o vi novamente, desta vez sem uma enfermeira. Eu presumi que ele havia escapado. Perguntei a ele onde ele deveria estar, embora você saiba que, mesmo que uma pessoa louca não seja perigosa, você ainda precisa ter certeza de que não está apenas se aproximando e agarrando-os. Eu sabia disso depois de anos de ataques deles, então mantive minha distância e ele não respondeu, apenas murmurou. Escutei e consegui entender o seguinte: eu matei mamãe, papai, eu também o matei. Aquela criança também, Jerry. Jerry me atacou primeiro, ele tinha que morrer. Mas expletivo, porque eu matei expletivo. Porque eu matei expletivo, meu coração deu um pulo. Percebi que ele estava contando nos dedos quando chegou em sua irmã, como se estivesse realmente se perguntando por que a havia matado. Continuei ouvindo. Minha esposa, você parecia vermelha. Por que você fez isso, bebê, bebê? A cabeça estava cheia de vermes e chiclete. Eu tive que libertá-los, eu tive que comê-los para que você ficasse a salvo. Eu não tinha certeza de como lidar com a situação, mas estava praticamente convencido de que o murmurador era um cara que enlouqueceu, matou toda a sua família e isso transformou seu cérebro em mingau. Olhei para ele e disse: Harold, amigo, vamos procurar as enfermeiras. Ele me olhou com olhos pretos e arregalados. Suas mãos pararam de se mover porque ele parou de contar. Meu coração começou a acelerar novamente. Ele me olhou e disse: por que eu mato quando as vozes vão parar? Como mencionei antes, os enfermeiros sempre diziam para brincarmos com eles, então eu disse: Harold, o que as vozes estão dizendo? Deus, eu sabia que era uma pergunta delicada, sim, eles sempre querem que eu mate as pessoas. Eles me disseram que estamos todos presos, Bill. Ele agarrou sua pele quando disse presos, e esse cara parecia acreditar nisso, como se estivéssemos presos em nossos próprios corpos, e quando morremos, somos libertados. Eu não achava que ele estava tentando discutir filosofia comigo. Meu coração começou a acelerar novamente, suas mãos foram para os lados. Ele não tinha uma arma, mas ainda poderia me atacar. Eu tive que pensar rápido em como distraí-lo e chamar a atenção das enfermeiras sem agravar a situação. Harold, vamos dizer as vozes para calar a boca juntos, certo? Sugeri. Ele acenou com a cabeça. Deixe-nos gritar juntos, pronto? 1, 2, 3, cale a boca. Gritamos juntos por cerca de 10 segundos. As enfermeiras, é claro, vieram correndo, pegaram-no e o detiveram. Ele imediatamente começou a lutar quando eles foram brutos com ele. Ele repetiu, cale a boca, várias vezes e então apenas gritou sem sentido. E eles o colocaram em uma camisa de força e o levaram para o quarto. Obviamente, eu estava obrigado a escrever um relatório sobre o incidente. Eu informei os médicos sobre o que fiz e o chefe dos médicos me elogiou e disse que eu lidei com uma situação difícil muito bem. Nunca se aproxime de uma pessoa louca pensando que ela será calma e serena só porque passou por terapia. O médico fechou a porta atrás de mim e pediu que eu me sentasse. Você sabe por que ele está aqui? Ele perguntou.
Claro que não sabia, então respondi que não tinha essa informação. O médico então explicou. Ele era normal, assim como você e eu, mas quando voltou do Vietnã, sua mente nunca deixou a guerra. Um dia ele simplesmente surtou, começou a gritar e matou toda a sua família. Ele fez uma pausa e, olhando pela janela do consultório, continuou. Às vezes eu me pergunto se acabaremos como ele. Um dia você é uma pessoa normal e no próximo é um psicopata vagando pelos corredores de um hospital, defecando em si mesmo e contando todas as pessoas que matou. Às vezes eu me pergunto se eles não estariam melhor mortos. Essas palavras me atingiram em cheio. Ele estava certo de que apenas alguns de nós ali no hospital realmente se importavam com os pacientes, mas ainda assim me incomodava pensar que o médico via aqueles pacientes apenas como experimentos científicos. Fiquei ali olhando para ele e respondi: Doutor, a razão pela qual mantemos pessoas como ele aqui não é apenas para estudar o cérebro, mas também para ajudá-las, para evitar que se tornem um perigo para si mesmas ou para os outros. Eu sempre senti que precisávamos ser a voz da razão. Os hospitais psiquiátricos existem para o bem da sociedade, para manter os que sofrem de doenças mentais fora das ruas. Ele olhou diretamente nos meus olhos e disse: Bill, às vezes me pergunto se há algo mais do que apenas trauma em jogo aqui. Ele provavelmente é geneticamente instável. Você e eu nunca acabaremos como ele, mas eu ainda me pergunto. Aquelas palavras me deixaram pensativo. Ele estava certo, apenas trauma não explicava tudo. Talvez houvesse mais profundidade nas mentes dessas pessoas do que imaginávamos. No entanto, eu ainda acreditava firmemente na importância de cuidar e tratar essas pessoas em vez de simplesmente vê-las como experimentos. O médico pegou sua caneta da mesa e a brincou um pouco antes de dizer: Bill, às vezes me pergunto se eles não estariam melhor mortos. Aquilo foi como um soco no estômago. Eu não sabia como responder a isso. Enquanto saía do consultório do médico, olhei para trás e sabia que havia muito mais a ser feito para ajudar essas pessoas que enfrentavam doenças mentais.